dificuldade de dizer não? Esse episódio é exatamente para você. Eu separei ele em duas partes para não ficar muito longo, né? Então a gente tem a parte 1, onde vai falar por que a gente tem dificuldade em dizer não e quais as consequências que a gente tem quando a gente não sabe dizer não, a gente não sabe colocar limites. E na parte 2, eu vou te dar ferramentas do repertório de como dizer não. Fica ligado aí que esse episódio tá demais. Então, pessoal, esse episódio é justamente como a gente aprender a dizer não com confiança. Então, falar não, né, saber dizer não, é uma das principais ferramentas que a gente tem para poder estabelecer limites. Quando a gente estabelece limites, a gente vai ter relações mais saudáveis, uma vida mais plena e vai reduzir nosso estresse. Assim como outras coisas que a gente já falou aqui no podcast, em outros episódios, né, aqui no canal do YouTube, dizer não é uma soft skill. O que é uma diferença de uma hard skill para uma soft skill? Hard skill é toda aquela habilidade técnica que é facilmente ensinada. Então, por exemplo, na minha área da odontologia, treinar uma técnica cirúrgica específica, que é o que eu mais faço, é uma técnica que você consegue ter um padrão de reprodução. É fácil, né? Uma questão de destreza manual. Fácil comparado a uma soft skill, que é uma coisa que já não é tão tangível. Então, quando a gente falou nos episódios 9 e 10, que a gente falou sobre comunicação também é uma habilidade, mas ela está dentro desse range, né, dentro dessa faixa do soft skill. É uma coisa que a gente não costuma ter treinamento e é mais difícil o aprendizado. É a mesma coisa a habilidade de dizer não. Você pergunta para você se você já teve algum treinamento na vida sobre como dizer não, pouco provável de você ter isso. Eu senti a necessidade quanto a desenvolver habilidades disso na minha vida e eu fui buscar informações que eu encontrei em diferentes livros falando sobre dizer não. Porque esse é um empecilho que várias pessoas acabam tendo por diferentes motivos. Então, saber dizer não é uma habilidade importante, tanto para os relacionamentos interpessoais, bem como também para relacionamentos profissionais. A gente já viu que a gente tem alguns recursos para utilizar, que são tempo, energia e dinheiro. Tá? Como a gente tem eles limitados, a gente tem que saber escolher, né? A gente falou um pouquinho sobre ser essencialista, sobre priorizar as coisas, e aí a gente tem que saber justamente posicionar para dizer o não, para que a gente possa canalizar isso de maneira adequada. Mas por que é tão difícil a gente dizer não? Tem diferentes motivos. Um dos principais é de desapontar o outro. A gente tem medo de desapontar a pessoa que está do outro lado, ainda mais se é uma pessoa que a gente tem admiração ou que a gente tem respeito. Existem outros motivos também porque as pessoas costumam ter dificuldade para dizer não. Então a gente tem, além de medo de desapontar os outros, a gente tem falta de autoconfiança. Então algumas pessoas têm dificuldade porque não se sentem confiantes ou mesmo têm medo de perder oportunidades. Então, eu vou dizer não para uma determinada oportunidade, será que vai surgir outra depois? Aí a gente tem que lembrar da avaliação essencialista, que é aquilo, quando não é um sim óbvio, é um não óbvio. Porque às vezes a gente diz não para oportunidades boas, mas na verdade a gente tem que estar procurando as oportunidades excepcionais. Quanto mais interessante, quanto mais habilidades, quanto mais talentos a gente desenvolve na nossa vida, foi um dos primeiros episódios, né, lá na parábola dos talentos, a gente vê que mais oportunidades vão surgindo e naturalmente a gente vai ter maior gama de escolhas. Quem está no começo do seu desenvolvimento acaba tendo que aproveitar mais oportunidades. Agora o que acontece é que à medida que a pessoa vai aprofundando essas oportunidades, vai ficando difícil gerir tudo. E aí a pessoa tem que desenvolver essa habilidade de dizer não. Mas às vezes ela tem enraigado esse medo de perder oportunidades, de deixar uma coisa boa passar. Por isso que é importante também na hora de saber dizer não, ter claro o que é importante, o que é prioridade na nossa vida. Uma outra coisa é, a pessoa tem medo de dizer não por causa da pressão social. Então, por exemplo, a pessoa se propôs a fazer um jejum, como a gente já falou em episódios passados também. Só que de repente ela está num contexto, os amigos estão no local, não, come um doce, aqui é um bolo, é meu aniversário, é uma data especial, você não vai comer mesmo. Ou bebe só um pouquinho e tal. Então existe uma pressão do grupo, às vezes uma pressão cultural para fazer isso. Só que a gente tem que lembrar que isso vai levar a gente para os nossos resultados ou não, porque realmente existe um preço a se pagar. A gente está disposto a pagar o preço para chegar nos resultados que a gente quer? Qual que é o motivo, por exemplo, no exemplo do jejum, da gente estar fazendo o jejum? Isso tem que estar claro na nossa mente, porque senão é muito fácil a gente perder a motivação e acabar cedendo à pressão social. E detalhe, quando a gente tem resistência e consistência nisso, as pessoas ao redor vão acostumando. Elas sabem, o Lucas quando fala não, por exemplo, é não, acabou, não precisa ficar insistindo. Né? Mas isso é um aprendizado, porque são delimitação de limites. Quando você vai repetindo esse posicionamento e fala, opa,
não precisa insistir comigo, que eu sei o que eu quero. Daqui a pouco as pessoas entendem que esse é o limite e elas acabam respeitando ele, tá? Outro motivo que as pessoas têm dificuldade de dizer não é receio de conflitos. Se eu dizer um não que não agrada o outro, será que a gente não vai para o conflito? A gente precisa lembrar também da aula que a gente teve sobre como administrar conflitos, né? E evitar confrontos. Lembra a diferença de conflito e confronto? Se você não assistiu o episódio 10 é muito bacana e fala sobre isso. Então, a gente sabe que o conflito ele pode existir, ele é benéfico, ele traz divergência de ideias, e a gente tem que ter coragem realmente para encarar ele e absorver da melhor forma possível, que é não deixar virar um confronto. Então esse é um outro motivo das pessoas terem dificuldade de dizer não. As pessoas têm medo de entrarem em conflitos. E outra coisa é justamente a dificuldade de definir limites. Às vezes as pessoas não querem definir limites, seja consciente ou inconsciente, e por isso têm dificuldades de dizer não. E quando a gente não diz não, quando a gente não estabelece limites, a gente tem que estar ciente das consequências. Então, entender essas consequências vai trazer ainda mais a importância do porquê é importante você aprender isso nessa aula. Então, uma das coisas é sobrecarga no trabalho. Se você diz sim a toda demanda que chega, será que você tem recursos para tratar todas essas demandas com qualidades? Então, às vezes você vem ocupado o tempo todo, você não faz coisas importantes, faz só coisas urgentes, você está tratando somente de demandas que foram tragas, onde você não passou filtro nenhum, apenas disse sim a todas, né? Então, um é sobrecarga no trabalho. Outra coisa é compromissos indesejados. De repente, você não queria sair na sexta-feira com seus amigos, você queria descansar, mas você não quis decepcionar eles, falou, pô, meu amigo já me chamou outra vez, eu neguei o convite, eu vou acabar topando. E aí você vai sem vontade pro local, acaba que você não aproveita, você fica frustrado, as pessoas não sentem confortáveis com a presença porque você não está querendo estar lá mesmo, né? Você disse sim para o convite da boca para fora e naturalmente você não colheu nada do que você queria, né? Com certeza você deve ter algum exemplo como esse, porque eu acho que é uma coisa que acaba acontecendo mais cedo ou mais tarde para alguém, né? A pessoa acabar dizendo sim com um compromisso que não queria ir, chega lá e fala, nossa, pô, devia ter ficado em casa, devia ter feito outra coisa, mas agora já está lá, né? Outra coisa, naturalmente gera mais estresse e ansiedade. Porque quando a gente vai aceitando novos projetos, vão trazendo demandas e pressão, a gente tem uma própria cobrança quanto a isso. Naturalmente aumenta nossa ansiedade, que é a preocupação excessiva com o futuro. Então, isso rouba o nosso foco do presente, do agora, que é o que realmente faz a diferença, né? Outra coisa é que quando a gente não sabe dizer não sabe se posicionar, a gente acaba reforçando a baixa autoestima. Veja, uma pessoa que não tem autoconfiança suficiente, é mais difícil para ela poder dizer não. Por quê? Porque ela fica dependendo da validação do outro. Ela não tem confiança em si mesma. Então ela fala, eu vou dizer sim porque o outro vai ficar chateado. Tudo. Só que toda vez que ela faz isso, ela está reforçando o ciclo vicioso da baixa autoestima, né? Quando a pessoa começa a dizer não, a colocar limites, isso primeiro exige coragem, eu não acho que é uma coisa tão simples assim, mas a gente tem que pensar que a gente precisa treinar. Porque à medida que a gente vai dizendo não, vai colocando limites, e a gente vê que o resultado é diferente do que a gente pensa, né? A gente acha que vai decepcionar as pessoas, mas na verdade muitas vezes isso traz respeito. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. Mas a pessoa, à medida que ela vai fazendo isso, vai colhendo resultados positivos, isso tem um aumento na autoconfiança dela. Então, é aquilo, se você quer desenvolver autoconfiança, você tem que treinar dizer não. E detalhe, é uma habilidade, é treinamento. Você não fica excelente disso do dia para a noite. E isso não é natural, não é dos mais confortáveis, porque dizer e receber o não é uma coisa que precisa ser trabalhada, precisa ter inteligência emocional para fazer. Então, quanto mais a gente faz isso, mais fácil vai se tornando, mais natural, e a gente tem que ter recursos. Então, no final mesmo desse episódio, eu vou falar dicas para você, vou te dar ferramentas para que você possa dizer não de maneira adequada. Agora, é importante que a gente vá para a prática, a gente coloque isso em função, a gente desenvolva a autoconfiança nessa habilidade específica. Então, aqui, a gente tem que ter o recurso, tem que tentar utilizar o quanto antes. Então, você já sabe aí, e no final do episódio vai ter uma atividade, né? Outra coisa é que quando a gente não diz não, né, a gente queria dizer não e a gente acaba dizendo sim para agradar o outro, a gente está passando sobre princípios e valores nossos, a gente vai ter problemas de relacionamento. Por quê? A gente vai ficar sentindo o tempo todo que está cedendo. O outro não percebe isso, porque às vezes ele vai interpretar que a gente falou um sim verdadeiro, que é o que todo mundo quer. Ninguém quer um sim, mas no fundo querer dizer não. Todo mundo quer relações saudáveis, honestas, né? Então a gente tem que ter honestidade emocional, tá?
E a pessoa que fica dizendo sim e ela queria dizer não, o que acontece? Ela vai ficando sobrecarregada emocionalmente, ela vai sentindo que ela está sempre cedendo, até que uma hora ela estoura. E o outro fica sem entender, fala, cara, a pessoa só pode ser bipolar. Né? Mas muitas vezes é isso, uma não gestão adequada dessa questão de ser sincero. Falar, olha, eu não posso, eu não estou afim de ir agora, eu tenho outras prioridades, né? Não posso fazer isso. Tá? E uma outra questão também que a pessoa, quando não aprende a dizer não, ela acaba perdendo, é produtividade. Por quê? Toda vez que eu estou gastando energia, pensando, será que fulano ficou ofendido ou não? Eu vou ter que ir em tal evento e não queria estar lá, eu estou sobrecarregado. Tudo isso rouba energia, rouba tempo e pode roubar dinheiro nosso. Roubou recursos. Se a gente perder o recurso, a gente vai perder eficiência. Consequentemente, a nossa produtividade vai baixar. Então, creio que eu já falei para vocês por que as pessoas têm dificuldade de dizer não e também quais são as principais consequências, né, da pessoa não dizer não. A gente tem que ver agora habilidades para que a gente possa dizer não de maneira assertiva. Então, pessoal, antes da gente dizer sim para qualquer demanda nova que chega, a gente tem que ser tardio a dizer o sim. O que quer dizer? A gente precisa pensar. Será que eu tenho isso para dar? Será que eu tenho para dar para essa atividade? Será que eu consigo dar energia, entregar energia nessa demanda que me trouxeram? A gente não pode dar o que a gente não tem, porque assim a gente não está sendo justo nem conosco, nem com as outras pessoas que estão se relacionando com a gente. Então, quando a gente diz um sim sem pensar, a gente está negando algo muito mais importante para a gente, que são justamente nossos princípios e valores. É aquela sensação assim, eu estou me roubando de mim mesmo, eu estou indo para um local que eu não queria ir. Então, quando a gente pensa em dizer não, tá? Dizer não ele precisa ser feito com firmeza, com clareza e com convicção, por isso que tem que ser pensado. Tá? E a gente tem que saber a maneira de dizer não, porque muitas vezes a pessoa fala assim, beleza, eu já vi a importância de dizer não, agora eu falo não. A pessoa chega e fala não na cara. Né? E a gente sabe que também, se a gente colocar empatia, a gente sabe que receber um não é uma coisa fácil. Será que o outro vai estar pronto com gestão emocional para receber esse não? Então faz parte, né, é importante, responsabilidade do comunicador saber passar a informação. Então a gente também tem que saber trabalhar esse não com delicadeza. Quando a gente está falando não é uma palavra clássica, né? Mas eu não preciso utilizar ela. Eu vou passar ferramentas aqui para vocês para a gente falar sobre isso sem utilizar a palavra propriamente dita ou não. E uma coisa que acontece, a gente acha que quando a gente vai dizer não, a gente vai desagradar as outras pessoas e elas vão ficar irritadas, decepcionadas com a gente ou coisas do tipo. Sendo que, na verdade, quando a gente diz não, a gente se posiciona e nós temos, né, relações, né, com honestidade emocional, sinceras e justas, isso, na verdade, não traz decepção, isso traz respeito. Porque a pessoa sabe que, vamos dar um exemplo aqui hipotético, a pessoa traz uma demanda para mim e eu falo, olha, eu não posso fazer agora porque eu estou com outras prioridades, né? Não tem como eu desfocar, porque senão eu não vou fazer outra coisa bem feita. O que isso transparece para a pessoa? Porque às vezes a pessoa trouxe uma demanda que era dela, um problema que era dela, nem era meu. Mas a pessoa chegou lá e trouxe, falou, você tinha que fazer isso aqui. Eu falei, não, olha, eu preciso finalizar outras coisas antes, que são prioridades no momento, senão eu não consigo fazer bem feito. Qual que é a mensagem que está por trás? O Lucas, naquela situação lá, mostrou que ele é preocupado com a qualidade do que ele entrega, por isso que ele não está aceitando qualquer coisa. O que quer dizer? Que o dia que eu precisar que ele faça alguma coisa e ele topar, ele vai fazer aquilo lá com qualidade, assim como fez com o restante. Né? Porque por mais que eu diga, não, sim, eu vou te ajudar, vou fazer para você, isso vai trazer um conforto para a pessoa, mas depois eu não conseguir entregar uma coisa boa, aí sim a pessoa acaba ficando decepcionada. Então veja que quando a gente se posiciona, isso traz respeito, né? Tanto que, por exemplo, recentemente mesmo, eu tinha marcado uma reunião e eu tinha uma série de eventos onde eu não ia estar chegando em casa cedo. E eu tinha até marcado, sabe, essa reunião, era uma quinta-feira à noite. E aí depois eu falei para as pessoas, falei, olha, eu marquei ontem com vocês, mas infelizmente eu vou precisar desmarcar, porque é o seguinte, eu estou ausente de casa, tantos dias chegando tarde, então eu preciso dar atenção para minha família. A prioridade é eles. Se eles não estiverem bem, eu não estiver bem com eles, consequentemente eu não consigo entregar bons resultados e não vale a pena a gente seguir a proposta que está aqui. Se vocês não se importarem, a gente poderia marcar na outra semana, que assim eu consigo equilibrar melhor essas outras áreas da minha vida. Então veja, o que eu estou transparecendo quando eu tomo esse tipo de decisão? Mesmo tendo que voltar atrás, né? Então veja, eu disse o sim rápido, sem avaliar. Esse foi o meu erro, mas eu corrigi o quanto antes. No outro dia cedo, eu já mandei mensagem.
Então, o que quer dizer? Eu estava mostrando que um relacionamento com a minha família é prioridade. Isso são princípios e valores, eu não estava passando por cima deles. Porque é verdade, se eu tô mal em casa, eu até falo pra minha esposa, quando a gente briga, né, que tem discussão normal, isso aí, que se eu não tô bem em casa, parece que o restante todo ele vai ruim também. O que quer dizer? É um pilar, é um alicerce. Ele não pode ser passado por cima. Que também não vale a pena nenhum negócio, nenhuma atividade que a gente vai fazer fora, né? Aquela questão assim, não existe o sucesso profissional que justifique o fracasso familiar. Então, eu coloquei prioridades e as pessoas não ficaram ofendidas quando eu passei isso para elas. E elas falaram, não, tranquilo, dá pra gente remanejar para a próxima terça-feira, não é problema algum, todo mundo entendeu super bem. E veja, às vezes a gente fica com receio que as pessoas não vão compreender, as pessoas são mais compreensíveis do que a gente espera e na verdade a gente ganha respeito e admiração dos outros, né? Porque a gente está mostrando seriedade, integridade, né? E colocando justificativas ali plausíveis para as pessoas, né? Tem um exemplo no livro do Essencialista que ele fala sobre isso também, que ele tinha a esposa dele tinha recém dado à luz e ele foi para uma reunião de trabalho, sendo que o pessoal falou assim para ele que ele não precisava ir, obviamente, né? A esposa tinha recém dado à luz, mas um chefe dele tinha falado, eu preciso de mais de você nessa reunião. Ele acabou indo para a reunião, chegou lá, as pessoas questionaram ele, falaram assim, por que você está aqui sendo que a sua esposa está com seu filho pequeno no hospital? Ele falou que no final das contas, ele ficou arrependido, porque ele falou que marido que sou eu, que pai que sou eu, que deixei minha esposa e meu filho no hospital. E detalhe, ele achou que ele ia conquistar a admiração das pessoas, que as pessoas iam falar assim, nossa, ele é super comprometido com o trabalho, né? Ele deixou a família dele e veio aqui. Mas na verdade, isso não gerou admiração, gerou um certo repúdio das pessoas, porque as pessoas falam assim, cara, o cara, sem noção, deixou a esposa e a criança lá no hospital. Então acabou que lá o tiro saindo pela culatra. Então ele dá um exemplo dele, onde ele ficou arrependido da decisão que ele tomou e ele viu que o que ele esperava que acontecesse fosse totalmente diferente e acabou tendo um resultado negativo, né? Então ele viu que tomou decisões erradas. Então a gente não tem que ficar com medo do julgamento. O que a gente tem que pensar é sempre assim, quando eu digo sim pro outro e não para mim, né? Quando eu não sou sincero, a gente está enganando a si mesmo, a gente não está sendo honesto com nós mesmos. No final das contas, quem que a gente está mais ferindo? Quem que a gente está mais predicando? A nós, né? Então é aquele conceito, né? A gente precisa amar o outro como a si mesmo. Se eu me amo, se eu me respeito, se eu tenho autocuidado comigo, consequentemente a gente consegue amar, respeitar e cuidar dos outros. Mas veja que o primeiro passo é cuidar de si mesmo. Então aquilo que eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. A gente não pode dar o que a gente não tem. É importante, pessoal, nessa questão de saber dizer, aceitar ou negar, né? Dizer não, a gente tem que separar algumas coisas, que é separar a demanda do relacionamento. Porque às vezes a gente chega a uma pessoa que é importante, uma pessoa que a gente tem carinho, uma pessoa que já nos ajudou e a pessoa pede uma demanda pra gente. E a gente fica naquela receita assim, cara, se eu negar o que as pessoas estão me pedindo, eu vou estar ofendendo o outro. Na verdade, a gente tem que entender que negar a demanda não é negar a pessoa, não é negar o relacionamento, é não negar aquela atividade específica. A gente não pode confundir as coisas, né? Inclusive, a gente tem uma confusão que eu já tive por bastante tempo, né? E dentro da terapia, dos livros que eu li, eu tratei isso, que é diferenciar gratidão de dívida. Eu confundia. Eu achava que ter gratidão era ter dívida. Então, uma pessoa que era grata é como se eu sempre tivesse em dívida com ela. E eu sempre tinha que devolver, eu sempre tinha que entregar mais, eu sempre tinha que abdicar de mim. Sendo que, na verdade, é o seguinte, dívida é quando você faz um acordo, onde você faz uma coisa esperando o outro, isso ficou claro, e aí você realmente tem que entregar, tá? Isso é uma dívida. Gratidão gratidão não é exigida, gratidão é uma coisa que é natural. A gente tem que fazer sem esperar nada do outro. A gratidão não parte da gente, parte da espontaneidade do outro, né? E ela não tem esse vínculo com dívida. Então, assim, eu posso ter muita gratidão por coisas que outras pessoas me ajudaram, mas eu não tenho a obrigação de ter dívida, né? E a gente tem que desmembrar isso. Então, às vezes, surge uma demanda, uma pessoa importante, eu tenho que saber diferenciar o que é a pessoa e o que é a demanda. Negar a demanda não é negar a pessoa. Falar não para o convite do amigo meu não é negar a nossa amizade. Tem várias outras maneiras que a gente pode... Por exemplo, eu fui chamado para um jantar e eu não posso naquela data. E aí eu falo assim, se eu negar, fulano vai ficar ofendido comigo, a gente não vai ser mais tão amigo. Não, a gente não pode pensar dessa maneira. A gente tem que pensar o quê? Que se a gente estiver falando um não sincero, é para aquela demanda específica, né? E aí depois a gente vai falar um pouco sobre a questão das estratégias de como dizer não.
Mas a questão da amizade, a pessoa tem várias outras maneiras. Eu posso ligar no segundo momento, eu posso fazer um convite no segundo momento para a gente sair, para a gente se encontrar, para a gente fazer uma videochamada que seja. Então veja, negar a demanda é diferente de negar a pessoa. A gente muitas vezes tem essa confusão. Outra coisa é que muitas vezes a gente acha que para dizer não a gente tem que falar a palavra não. Só que tem maneiras diferentes da gente utilizar. Então é importante a gente criar um repertório de respostas para que a gente possa utilizar. Então lembra aqui, quando a gente vai dizer um sim, a gente nunca pode dizer um sim rápido, a gente precisa pensar antes. E o não tem que ser mais rápido. Para poder dizer um não rápido, bem posicionado, convicto, firme, a gente tem que ter um repertório. O que quer dizer? A gente precisa treinar isso. E a gente tem que ter ferramentas no bolso, prontas para serem sacadas rápido. Então é bacana a gente ter scripts de como dizer não. Então uma maneira de responder uma demanda sem dizer não é o seguinte, vou dar um exemplo comigo. Muitas vezes surge um convite para eu ministrar uma aula, um curso, uma palestra, né? Então, quando me abordam quanto a isso, eu, por N motivos, não posso, eu falo, olha, fico lisonjeado com a lembrança do meu nome, no entanto, estou com outras prioridades no momento e não vou poder atender as suas demandas. Né? Então veja o que aconteceu, eu não utilizei a palavra não, eu falei, fico incapacitado de atender as demandas, mas eu coloquei no contexto, lisonjeado de ser lembrado do nome, né? Então se pessoas estão me convidando para palestrar, para fazer curso, isso é uma coisa importante. Eu falo que eu tenho outras prioridades, porque é a verdade, né? E por conta disso não consigo atender. Veja, eu estou sendo honesto na questão, porque muitas vezes a pessoa fala assim, o que é a resposta mais clássica? Eu estou sem tempo, certo? Será que sem tempo é a resposta mais verdadeira? Porque tempo todo mundo tem, né? A gente não está com tempo sobrando. Na verdade, muitas vezes a gente acaba utilizando isso como desculpa. Porque na verdade o que falta é prioridade. A vida é feita de escolhas, toda escolha é uma desescolha. Não dá para ser feito tudo, a gente precisa ser sincero quanto a isso. Por mais produtivo que a gente seja, existem limites. Então a gente tem que falar assim, uma diferença de prioridades. Então eu mesmo, por muito tempo, cuidei, né? Hoje eu já não faço tão isso porque eu treinei isso. Mas toda vez que eu ia falar assim, eu tô sem tempo, aí eu corrigia na sequência, eu falava, tô sem tempo, na sequência eu corrigia. Essa não é a minha prioridade nesse momento. Tenho outras prioridades. Vamos fazer tal coisa, tal, tô sem tempo. Não, estou com outra prioridade. Simples assim. Alguém negou uma demanda que eu trouxe, o que eu assumo? A pessoa tem outras prioridades, ela não precisa ficar justificando para mim, certo? Porque no final das contas é isso, né? A vida é feita de escolhas. Outra coisa que a gente tem que fazer quando a gente está falando nesse contexto, dizer não, porque lembra que tem aquele medo de perder oportunidades. Então tem que ficar claro, já que a gente vai pensar para dizer esse sim, né, ou não, a gente vai raciocinar antes, a gente vai fazer o quê? A gente vai ver o que nós estamos perdendo. Então surgiu tal oportunidade para mim, eu tenho aqui outras coisas que eu já estou fazendo, que eu estou implicando meus recursos. Se eu escolher essa demanda nova que trouxe, eu vou ter que parar alguma das coisas que eu fiz. Eu vou colocar numa balança de prioridades e vou falar o que eu estou perdendo. Então eu vou voltar para aquele exemplo lá da reunião, certo? Que eu acabei negando. Se eu topasse a reunião, o que eu perderia? Eu perderia a conexão com meu filho, eu perderia o respeito na minha casa. Obviamente é uma sequência, né? Estou generalizando aqui, né? Mas é uma construção. Se eu faço isso consequentemente, a gente vai perdendo respeito em casa. Por quê? Porque eu falo com minha esposa que eu vou chegar, eu não chego. Será que minha palavra vai ter valor nisso, né? Outra coisa, eu não estou com meu filho. Será que eu estou construindo, né, um relacionamento saudável com ele? Não. Então eu estou perdendo o que é mais nobre para mim, que é o relacionamento com a minha família dentro de casa. Agora, quando eu digo sim para minha família, o que eu estou perdendo do outro lado? Eu estou perdendo tempo num outro projeto que eu tinha. Por quê? Porque a reunião que seria quinta-feira foi atrasada. Essa perda de tempo vai ser significante no projeto como um todo? Era uma coisa que era urgente? Não, não era. Era importante, mas não era urgente. Por não ser urgente, poderia ser jogada para frente. E eu, quando informei, dei uma justificativa plausível para as pessoas que estavam envolvidas. Que é uma das técnicas também que a gente vai utilizar quando dizer não. A gente colocar justificativas. Pensa você, quando a pessoa só te diz um não seco, será que você fica realmente pensando? Por exemplo, eu tinha um compromisso mesmo, essa semana com uma pessoa, segunda-feira cedo. A pessoa em cima da hora, 7 da manhã, ela vai lá e manda mensagem. Não vou poder comparecer hoje. Sem passar nada de explicação. Tudo bem que eu entendo que todo mundo tem imprevistos e tudo. Mas o que acontece? Eu estava pronto para aquele horário, estava lá à disposição e não foi dado o mínimo de justificativa, eu já começo a pensar que talvez eu não seja prioridade naquela questão. Por quê? Porque não foi dado nada de satisfação, sendo que a gente havia tido um compromisso antes.
Então, por exemplo, no exemplo da quinta-feira que eu falei para vocês, eu falei para as pessoas, olha, eu confirmei com vocês ontem que a gente teria a reunião na quinta-feira, mas eu realmente me equivoquei, eu vi que eu vou ficar fora de casa e justifiquei para as pessoas, dei uma justificativa plausível dentro que são meus princípios e valores, e as pessoas entenderam. Então eu pude voltar atrás da minha palavra a tempo hábil ainda, né? Falei com antecedência, fui rápido em fazer essa correção de rota. Então uma das coisas é poder justificar, né? Outra coisa que é importante é a gente entender que quando uma pessoa traz uma demanda para a gente vai dizer não para essa demanda, a gente tem que entender que quando as pessoas trazem demandas para a gente, elas têm interesses próprios por trás disso. E às vezes esses interesses eles não ficam claros. Como que a gente faz para descobrir esses interesses por trás? A gente tem que fazer pergunta. Então essa é uma coisa que eu aprendi no mundo de investimento financeiro. Porque o assessor de investimento, ele chegava lá e falava, olha, esse tal investimento é muito bom, é top, tal, investe nele. Eu ia lá, via o que ele me falava, achava que era bom e investia. Passava-se alguns anos, 2, 3, tinha inclusive investimento que eu fiquei 5 anos lá, o capital fixado, sem poder mexer nem nada, achando que ia ser uma coisa boa e foi uma coisa terrível. Depois de um tempo, o que eu aprendi? Que esses pacotes de investimento que foram ofertados para mim, por que o assessor me ofereceu? É porque ele queria que eu ganhasse mais dinheiro? Não, ele queria ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque a comissão dele para aquele tipo de investimento era maior. Então, depois disso que eu tomei esses tombos aí, né, que eu não levei vantagem no caso, o que eu aprendi, né, com o meu próprio erro? Falei, toda vez que a pessoa vem falar comigo, eu quero saber qual é o real interesse dela por trás. Que pessoas persuasivas, elas vão chegar com uma abordagem mostrando somente as vantagens para você, mas não vão mostrar as vantagens para ela. Então, a pergunta é, o que você ganha com isso? Então, por exemplo, o assessor de investimento, quando ele chega e faz uma nova proposta para mim, né, que eu acabei trocando de assessor, né, quando ele chega e faz, eu pergunto assim, quanto que você ganha com isso? Qual que é a sua comissão? Qual que é a sua carteira de investimento? Você vai investir nesse investimento também? Primeiro, a pessoa não está pronta para esse tipo de pergunta, porque geralmente as pessoas não questionam. Você consegue perceber se a pessoa respondeu com convicção ou não, se ela está mentindo ou não por conta disso. E detalhe, quando o jogo fica claro, você sabe o que a outra pessoa está ganhando do outro lado, que não tem problema. O cara é o assessor, ele tem que ser remunerado pelo trabalho que ele faz. E geralmente é feito por comissão. Então é justo que ele ganhe uma parte, mas eu gostaria de saber por quê. Se é uma porcentagem que descola do mercado, por exemplo, se é um investimento que ele não faz, ele não está com a pele em risco. Agora, se o assessor faz o mesmo investimento que eu faço, quer dizer que ele está preocupado com o dinheiro dele. Consequentemente, a decisão que ele vai tomar com a pele em risco é uma decisão que também eu posso beneficiar. Porque quando ele não tem comprometimento com o meu resultado, é muito mais fácil ele fazer pensando somente no resultado que ele vai ter, que é o retorno financeiro. Então, isso é uma coisa importante da gente entender. Toda pessoa que traz uma demanda, essa demanda tem resultados, tem interesses próprios prévios. É importante aquilo que a gente já falou de decepcionar outra pessoa, de demandas, que dentro de relações profissionais, onde a gente está falando num nível hierárquico de atividades, obviamente que quando um chefe chega para um profissional e pede para ele, fala, olha, preciso que você faça tal atividade, se isso aí for da competência da pessoa, a pessoa tiver tempo e tudo, ela está recebendo para isso. É uma obrigação trabalhista a pessoa entregar aquele resultado. Mas tudo tem limites também, tá? Quando a gente for falar das ferramentas, né, das habilidades e não, a gente esmiuça um pouco mais isso, porque às vezes algumas pessoas podem falar, não, agora eu vou dizer não para tudo, né? E não é bem assim, a gente também tem que entender que tem coisas que realmente são obrigações. Por exemplo, em atividades trabalhistas, você tem um chefe, está contratado para determinada atividade, você tem que cumprir aquilo, né? Então, uma outra coisa importante a gente refletir quando a gente está nesse contexto de dizer não é, você quer ser amado ou respeitado? Porque às vezes as pessoas querem agradar os outros. A gente já viu que um dos motivos de não saber dizer não é não querer desagradar o outro. Tá? Mas é aquilo, quem quer ser amado, tem como ser amado por todo mundo? Não, isso é uma expectativa utópica, irreal, né? E ser amado envolve vários fatores. Agora, o que eu acho que a gente tem que ser é ser respeitado. Relações saudáveis, né, profissionais, de outros sentidos, exigem no mínimo respeito. Quando a gente se posiciona bem, a gente vai ganhar na outra parte justamente o que a gente falou, né, que é a questão do respeito, né? Então, aos poucos, a gente vai se acostumando a trocar popularidade por respeito. A gente tem que focar nisso. A gente não precisa ser o mais popular. A gente tem que atender os nossos princípios, respeitar os nossos valores, saber o que é importante pra gente, saber priorizar as coisas que vão levar a gente para os resultados que a gente quer e ter relacionamentos honestos e saudáveis.
Outra coisa que é importante a gente saber é que um não claro é melhor que um sim vago. Se colocando no lugar da outra pessoa. A pessoa vem e nos convida. Ela quer saber com sinceridade se a gente quer estar presente lá de corpo e alma no local ou não. Então a gente fala assim, olha, eu vou pensar, eu vou avaliar. Lembra que assim, já vê aquela situação que a pessoa fala assim, um talvez é não? Eu vou avaliar, eu vou pensar. Você fica sentindo a pessoa no meio do muro. Você fica já contando, pô, fulano vai, fulano toda vez tem esse padrão de resposta. Veja que esse não é um bom script para seguir. Talvez, eu vou avaliar a viabilidade, eu vou tentar ir, eu vou dar um jeito. Então, às vezes, é melhor você ser sincero para a pessoa e já falar na cara. Falar, olha, não vou poder comparecer à festa de 15 anos da sua filha. Pronto, a pessoa resolveu, a pessoa sabe quantas pessoas que vão, se deu justificativo não deu, você foi respeitoso com a pessoa que você respondeu não claro. Então é melhor você ser sincero e falar já ou não do que você ficar no meio termo, tá? Então aquela questão, né? Seja quente ou seja amor, né? Senão eu te vomito, né? Tá lá na Bíblia. Então é isso, a gente tem que saber se posicionar. Então é isso, a gente tem que saber se posicionar, tá? Por quê? Porque ninguém gosta de ser enrolado. No final das contas é isso. Ninguém gosta de ser enrolado.